gostosos, Lindois Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar da nova série de comédia da Netflix, Eu Nunca, que estreou nesta segunda-feira, dia 27, e é daquelas séries super gostosinhas de você assistir, você maratona num dia, são super curtinhas, e ela é uma série baseada na história de vida da Mindy Kaling, que fez The Office, e tem outras participações de atores da comédia que a gente vai falar tudo aqui no vídeo de hoje. Então olha, pra você não perder nada sobre as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui para vocês. Na série, a gente acompanha a história de Devi, que é uma adolescente descendente de indianos depois da perda trágica do seu pai, em que ela tinha uma relação muito próxima. Na série, a gente acompanha a vida comum de um adolescente tentando evitar essa dor que ela tem, mas também com a vontade de ter o melhor ano da vida dela na escola, tentando ser mais popular, e ela acaba se complicando bastante com essas atitudes impensadas dela. Como eu falei, essa série é baseada na história de vida da Mindy Kaling e ela é uma coprodução com a Universal Television, e por isso a gente vê várias personalidades da comédia ao longo da série, como por exemplo a Angela Kinsey, que também fez The Office junto com ela, e ela é a mãe do Ben na série, e também o Andy Samberg de Brooklyn Nine-Nine, que vem como narrador da história do Ben, e não só astros da comédia, como também astros de uma forma geral das séries. A gente tem o Adam Shapiro de Sense8, ele é o Senhor Shapiro, que é o professor deles, e o Sandhill Ramamurti de Heroes. Ou seja, dá pra ver que a Netflix investiu pesado nessa série, investiu muito bem no elenco, que apesar de ser muito reconhecido, os atores principais são todos atores novos, e isso é muito legal pra gente acompanhar. Mas essa série, ela vem nessa proposta de ser uma série mais levinha, bem similar a outras séries que já existem na Netflix, como a Typical, Sex Education e Everything Sucks. Eu gostei muito da protagonista, ela é muito engraçada, mas eu gostei principalmente pelo aspecto dela não ser uma protagonista perfeita. Ela com certeza tem alguns aspectos a serem trabalhados por causa da perda do seu pai, que reflete um pouco do egoísmo dela, devido a essa tensão toda que ela teve, tanto com essa questão do pai dela, quanto com a questão da paralisia, que fortaleceu ela para querer ter um ano diferente, e aí a gente vai acompanhando ela se complicando cada vez mais nessas situações, e a gente também é apresentado ao universo dela, as amigas dela, que é a Eleonora e a Fabiola, que eu gostei muito. Inclusive, esse aspecto do egoísmo faz com que a história dessas amigas dela sejam contadas em paralelo, e eu gostei muito de como eles aprofundaram nas histórias delas. Cada uma tem as suas questões, que são dramas tão grandes quanto o que a Devi passa. E a Fabiola e a Eleonora, apesar de parecerem caricatas no início, elas têm um aprofundamento bem legal ao longo da série, tanto com a relação da sexualidade quanto da mãe, que até poderia ser um apoio ali a Devi, porque não deixa de ser uma perda de um pai, de alguém próximo, e até mesmo o Ben, que é um personagem que ele vem aí como o arqui-inimigo da Devi, e a gente não gosta tanto dele no início, mas ao longo da série a gente vai entendendo por que que ele tem aquela personalidade, por que que ele é daquele jeito, e conforme a Devi vai aliviando essa relação deles, a gente vai gostando mais e a gente vai entendendo um pouco mais dessa história dele. Então a série, ela traz personagens muito bem construídos, até mesmo os personagens coadjuvantes têm um destaque muito grande. Eu gosto muito do desenvolvimento da família da Devi, a mãe dela vem com essa dureza, e até mesmo a Kamala, que ela vem meio que com um misto das duas. Ela tem esse aspecto da mãe, da questão cultural, ela também é uma adulta mais responsável, mas que também é inteligente e quer viver a sua vida, então ela acaba tendo um pouco da irresponsabilidade da Devi nesse misto de tentar se entender dentro da cultura indiana. E eu preciso dizer que eu gostei muito das piadas de Riverdale, porque essa série, ela traz várias questões e referências do mundo teen hoje em dia, e Riverdale é uma delas, porque é uma das séries teens de sucesso de hoje em dia. E cara, é muito interessante as observações sobre os atores serem todos sarados e lindos, sobre eles não terem idade para o papel que eles estão interpretando, e principalmente como isso acabou ali envolvendo na história que a Kamala estava passando. Eu me senti a Kamala todinha, meio velha, mas ainda assim curtindo Riverdale. Mas um dos aspectos que eu não gostei muito é que eles não misturaram os fatos da vida da Devi. Pra mim é muito claro que a série, ela tem dois momentos. Um é o momento ali da escola, que a gente entende como que é a vida da Devi, e o outro momento é mais aprofundado ali na cultura e também na família dela. E justamente pela série trazer uma adolescente com descendência indiana que vive nos Estados Unidos, então eu senti um pouco de falta desse background no início da série, porque quando a gente se depara nesse primeiro momento da série, em que a gente vê como ela quer mudar a vida dela na escola, que ela é uma menina muito inteligente,
inteligente, mas que ela quer ser popular, quer arranjar um namorado e tudo mais. O diferencial da série acabou ficando pra trás, que é justamente essa proposta da adolescente indiana e toda essa questão cultural dela. Tanto que foi o momento em que eu mais gostei da série e mais me envolvi. Eu já tava mais atrelada ali àquelas histórias e àqueles personagens e ao desenvolvimento deles. Então eu acho que a série ela saiu um pouquinho da história do adolescente e trouxe o seu diferencial ali. Até porque ela é uma série que se aproveita bastante da adolescência dos tempos de hoje. Então é lógico que essa série ela tem um distanciamento maior comigo, ela não fala tanto da minha adolescência, tanto que tem várias referências, por exemplo, a BTS, ou até mesmo o nome da série que vem do Eu Nunca, que é uma brincadeira de adolescente, principalmente lá nos Estados Unidos, né, que envolve festa e bebida, e no final das contas não é nem relacionada a essa brincadeira em si, mas sim ao que vai se passar ali na série. Eu também gostei muito dessa sacada que traz aí esse moderno junto com essa história teen. E um outro aspecto que me incomodou um pouquinho foi a narração da série, mais pela questão do timing. Eu gosto muito desse recurso narrativo, principalmente quando vem numa proposta de comédia, mas como grande maioria da série é narrada pelo John McEnroe, que de fato era um ex-tenista profissional e é ele que narra ali, ele não tem esse timing da comédia e a gente consegue ter essa percepção quando o Andy Samberg entra para narrar a vida do Ben. Então a gente vê que o timing ali é muito mais coeso. Não é nada grave, mas foi uma coisa que me perdeu em alguns momentos e eu acho que timing é essencial, principalmente quando é uma série de comédia. A série ela é muito engraçada e eu acho que ela traz uma sensibilidade muito grande para os personagens, não só o aprofundamento, mas também nas suas histórias, do que elas compõem. O próprio Paxton, por exemplo, ele foge um pouquinho do convencional. Eu acho que ele é um cara popular muito mais acessível do que a gente geralmente vê nas séries adolescentes. Ele tem sim os seus momentos meio blasé do cara popular, mas ele se torna mais acessível e ele também traz uma história legal aí com a irmã dele, que eu acho bastante interessante e eu queria ver mais aprofundado na série também, talvez um pouco da vivência dela na escola. E também criou uma dinâmica bem legal aí entre o Paxton e a Dave. E até mesmo a terapeuta, ela tem os seus momentos e eu gosto como a série também traz um pouco dessa discussão do preconceito com a terapia ou até mesmo sobre você entender a terapia. A gente vê que em vários momentos a própria Dave não entende, ela vai lá, desabafa e no final das contas ela toma uma atitude que é extremamente agressiva para ela mesma, como o final do primeiro episódio. Inclusive, se você acabar parando a série aí no primeiro episódio, é um pouquinho perigoso, porque passa uma impressão errada, mas tudo fica bem. E obviamente pela produção ser feita pela Mindy, a gente vê que tem um cuidado bem grande com a representatividade, tanto nos atores quanto na questão cultural da série e principalmente como esse assunto envolve com os tempos modernos, da própria Dave ter crescido nos Estados Unidos, mas ter essa cultura e ser bem discrepante da cultura dos Estados Unidos, então ela ter vergonha, mas ao mesmo tempo ter orgulho. Então eu acho que essa é uma briga interna que ela tem, que é muito interessante e que ainda pode ser muito explorado na série. É uma série super divertida, ela com certeza tem sim o seu diferencial dentro de um assunto que é tão abordado, principalmente na Netflix hoje em dia, mas ela é uma série que ela cresce muito pro final. A Netflix ainda não confirmou uma segunda temporada até o momento que eu tô gravando esse vídeo, mas com certeza ela deixa algumas pontas soltas do que poderia ser explorado numa segunda temporada. Por exemplo, eu gostei muito da relação que se desenvolveu entre a Dev e o Ben, é algo muito fofo e talvez algo que prepare um terreno aí pro Paxton. Eu gosto muito também da relação da Dev com o Paxton, mas eu acho que o Ben, nesse primeiro momento, ele seria interessante para ser um namorado bem legal e ela entender sobre relacionamento, até por toda a questão ali da terapeuta que ela falou, você seria uma boa namorada hoje, e talvez esse namoro com o Ben faça com que ela cresça e consiga ter um relacionamento mais maduro no futuro ali com o Paxton, apesar do final ter deixado aquele momento do Paxton ligando e indo atrás da Dev, e eu acho que isso vai complicar mais ainda a vida dela na segunda temporada, principalmente se ela assume, por exemplo, um relacionamento com o Ben, mas ainda assim ela tem esse crush muito forte no Paxton, ela vai acabar se complicando e magoando as pessoas também, que nem a gente viu nessa primeira temporada. Então tem como usar a fórmula dessa primeira para um aspecto da segunda, só que em outro momento. O que vai prolongar mais ainda esse casal que a gente vai shippar provavelmente, que é a Dev e o Paxton, que vai ser quase que nem um Maeve e Otis em Sex Education. Também fica uma abertura de como vai ficar a amizade da Dev com a Fabiola e a Eleanor. O final deixa uma possível
possível reaproximação entre elas, e eu acho que pode ser interessante para esse momento em que ela deu o adeus ali pro pai dela, que a gente vê que em muitas situações ela se complicou e ela vivia muito ali na vida dela por ainda viver tudo isso que aconteceu com o pai. Então a gente provavelmente não vai ver ela saindo dos Estados Unidos. A gente pode perceber que a mãe dela, sempre quando ela quer vender alguma coisa do pai e alguém fala, não, mas ele gostava muito dessa moto ou gostava muito dessa casa, ela acaba realmente pensando na situação e não fazendo. Então eu acho que ela pode dar uma chance ali, até mesmo para a Devi terminar a escola nos Estados Unidos e talvez aproximar mais essa relação delas e fazer com que se fortaleça, principalmente depois desse final, que é bastante doloroso, assim, de acompanhar. Mas não fica achando que a relação vai ser tudo flores e uma maravilha, até porque provavelmente vai ter muita complicação por causa desse novo namoro e principalmente se tiver esse envolvimento de triângulo, de Ben e Paxton e Devi, a mãe dela vai surtar. Mas vai ser muito interessante de acompanhar. Eu também fico muito curiosa de saber como que vai ser a descoberta da Fabiola quanto à sua sexualidade. Ela com a Ivy foi um casal que eu gostei muito, muito mesmo. E a Ivy, mesmo que a gente não conheça muito dela, ela me passa uma sensação de ser uma menina muito amadurecida. Então eu tô curiosa pra conhecer um pouco mais dela e eu acho que ela vai ajudar muito a Fabiola. Então eu acho que vai ser algo super positivo e eu tô torcendo muito pra esse casal. Assim como a Eleonor se entender com o teatro, entender que isso que ela gosta não necessariamente reflete a relação dela com a mãe, e pode ser que justamente ela acabe conseguindo o que a mãe nunca conseguiu, já que nessa primeira temporada mesmo a gente vê que ela tem o papel da protagonista. Então eu acho que ela tem tudo para dar certo e fazer um passo bem diferente da mãe sem abandonar as pessoas que ela ama. Mas deixa aí nos comentários o que você achou da série e quais as suas projeções para uma possível segunda temporada. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!